Boa noite, seja bem-vindo. Com as eleições regionais cada vez mais perto, juntamos hoje 4 forças políticas que vão a votos a 29 de março. Recordo que estes debates obedecem a um calendário que vai trazer à televisão da Madeira todas as forças concorrentes num processo de rotatividade. Por isso, são convidados desta edição Mário Pereira, do CDS, Raquel Coelho, do PTP, que representa também a coligação, liderada pelo PS, Roberto Almada, do Bloco de Esquerda, e Miguel Fonseca, do PDC, Plataforma de Cidadãos. Como é habitual neste programa, elencamos 4 temas gerais que vão ser aqui debatidos. Vamos falar de política geral, de finanças públicas, de economia e também de questões sociais. Dr. Mário Pereira está aqui em representação do CDS, o CDS que vai para as eleições sozinho, enfim, isso já foi mais do que falado. Há uma situação que se coloca nesta altura na região, não só na região, mas neste caso particular na região, que tem a ver com a chamada crise das instituições. O debate político vai se centrar muito, enfim, nos próximos tempos também naquilo que diz respeito à formação do governo, ao relacionamento do governo com o Parlamento. Como é que olha para estas questões? Muito boa noite. Gostava de cumprimentar os meus colegas de painel e os madeirenses e porto-santenses que nos ouvem em casa. Eu penso que estas eleições são eleições muito importantes, porque são eleições que vão marcar o fim de um ciclo. E os madeirenses já deram sinais das últimas eleições autárquicas que querem de facto mudar um conjunto de coisas. Vivemos durante 40 anos num regime, digamos, de democracia, como dizem alguns, democracia musculada, em que não houve propriamente o respeito nem a transparência que é habitual, digamos, nas democracias parlamentares. Temos, de facto, um regime que governou sem ouvir, e isso acabou por ser, no fundo, portanto, a situação que levou à queda do Dr. Alberto João Jardim e, no fundo, a descredibilização do PSD. E, portanto, há aqui, digamos, uma encruzilhada muito grande que os madeirenses vão ter que responder, e eu acredito que vão responder. Estas eleições provavelmente vão interromper este ciclo, este tipo de governação que tem vindo a acontecer nos últimos tempos, e há aqui a oportunidade para fazer umas coisas importantes na democracia da Madeira. Nós acreditamos que, aliás, nós já apresentamos nesta legislatura um conjunto por exemplo, de propostas. A revisão do Estatuto Político-Administrativo da região. Por exemplo, este Estatuto Político-Administrativo que nós temos aqui já tem mais de 20 anos e nunca foi revisto. Este Estatuto não recebeu, digamos, os aportes que a Constituição aqui introduziu, portanto, ao longo do tempo. Portanto, está desatualizado. E questões muito concretas. Qual é a grande questão que existe neste Estatuto que precisa realmente ser São revisto? várias questões. Primeiro, a transparência. Depois, as incompatibilidades, digamos, e, no fundo, os conflitos de interesse que existem na classe política, em especial nos deputados, como aqui já foi referido. No continente é deputado e nos Açores é deputado quem não tem situações de incompatibilidade graves, mesmo do ponto de vista ético. E isso tem que acontecer na Madeira. Nomeadamente o registro de interesses, seja, portanto, atividades comerciais, empresariais que os deputados tenham, porque isto, os madeirenses e os porto-santenses percebem isto muito bem. Não pode um deputado, numa sessão plenária, votar um determinado tema, se à tarde, quando se sentar na secretária, digamos, da sua empresa, beneficiar dessa votação. E há aqui situações digamos, institucionais muito importantes que precisam ser Outra questão é que tem a ver aconselhadas. também com a dimensão das próprias instituições. A Assembleia tem, do seu ponto de vista, os deputados que deve ter, ou seria conveniente, por exemplo, trabalhar-se no sentido de haver uma redução do número de deputados e, eventualmente, também um governo mais pequeno? Nós acreditamos que é preciso um governo mais pequeno e lamentamos que, nomeadamente, o PSD quer agora aumentar a dimensão do governo. Provavelmente houve promessas a mais na campanha interna do PSD e é natural que agora o PSD queira oferecer mais cargos. Não é por aí que nós devemos ir. Eu acho que o governo regional tem que diminuir, a Assembleia tem que diminuir e nós acreditamos que seja preciso diminuir o número de deputados. À quarta tentativa o CDS conseguiu que de facto o jackpot fosse reduzido. Não foi reduzido tanto quanto o CDS queria e os restantes partidos da oposição, foi reduzido em 40%, porque o PSD depois da última hora quis retroceder, mas eu acho que é importante porque a Madeira não pode gastar 20 milhões de euros
durante uma legislatura só com as subvenções partidárias. Portanto, há que ter aqui, portanto, essas de facto, são questões que vão estar, obviamente, são questões no importantes, centro do debate e que o CDS também vai falar sobre isso. Tem a ver com o normal funcionamento das instituições e da separação do que é interesse público de interesse empresarial. E na política estas duas questões não podem estar misturadas. Dar a palavra ao deputado Mário Pereira relativamente também a esta questão. Como é que se resolve o problema das finanças públicas da região? O problema é complexo e o problema tem que ser abordado em diferentes fases e diferentes maneiras. Obviamente a situação da dívida, isto para que os nossos espectadores lá em casa percebam, trouxe aqui um pequeno gráfico que demonstra exatamente no orçamento deste ano qual é o peso da dívida que nós temos, portanto, no orçamento. Este é o valor, 460 milhões de euros que nós gastamos, em termos de orçamento, com juros, com amortizações das dívidas, PPPs, etc. Isto é a totalidade do dinheiro que o Orçamento Regional dedica à educação, à cultura e ao desporto. E este é o valor que o Orçamento dedica, portanto, ao contrato de programa com o Cesarama relativamente aos hospitais e centros de saúde. Esta dívida atrofia completamente a gestão diária do Governo da Madeira. Mas esse diagnóstico está mais do que feito. A questão agora que importa é arranjar soluções para resolver isto, não é? Podemos ir, obviamente, e o CDS tem soluções muito claras em relação a isto, relativamente à dívida. Podemos ir pela receita e, obviamente, podemos ir pela despesa. É óbvio que é um bocado difícil nós irmos pela receita porque não temos grandes fontes de rendimento. É óbvio que a situação do Centro Internacional de Negócios está agora a gerar uma receita bastante favorável, 130 milhões de euros e com tendência, eventualmente, até a subir. Temos, obviamente, que pedir colaboração da República e é preciso que o próximo Governo da Madeira seja muito mais dialogante com o Governo da República, porque nós perdemos imenso. A Madeira e os madeirenses perderam imenso neste clima de constante hostilidade com o Governo da República. Portanto, no fundo, o que está a dizer é que é necessário renegociar esta dívida. Renegociar a dívida no sentido... perdão de dívida? O perdão de dívida, penso que, atendendo à situação do país, não vai ser possível. No entanto, nós temos aqui situações inteligentes para resolver o problema da dívida. Por exemplo, as PPPs. Se as PPPs fossem devidamente negociadas, como estão a ser renegociadas algumas dívidas de parcerias público-privadas no continente, nós poderíamos poupar 45 milhões de euros por ano nas prestações das parcerias público-privadas que nós temos da via litoral e da via expresso. E o Governo não faz. Inclusive, o último relatório do PAEF está aqui claramente expresso que o Governo Regional não está a fazer nada para renegociar os PPPs. Adiou novamente mais um ano. Inclusive, as sociedades de desenvolvimento, que são um enorme sorvedor de dinheiro público, neste momento o Governo Regional parou qualquer, iniciativa no sentido de, diminuir os custos. As sociedades de desenvolvimento não são precisas para a Madeira. Têm que ser extintas. E, os ativos que existem nessas sociedades de desenvolvimento têm que ser aplicados, têm que ser vendidos e esse dinheiro tem que, obviamente, reverter para as áreas sociais e para o pagamento da restante dívida. E queria aqui salientar mais 3 ou 4 pontos. Para concluir, muito rapidamente. Como é óbvio. É óbvio que a Madeira precisa de um novo ciclo de governação que faça com que a economia responda para que o turismo, de facto, consiga gerar mais emprego e gerando mais emprego, mais receitas e, acima de tudo, que os setores de produção... Reparem, nós temos aqui um problema dramático na Madeira. Houve 30 mil madeirenses a trabalhar na construção civil. Neste momento, menos de 15 mil continuam a trabalhar. Há 15 mil pessoas que há mecanismos que podem dinamizar a economia, por via disso conseguimos mais receita fiscal. Como é óbvio, e depois tem que acabar esta situação de desperdício, como nós temos, ainda agora, por exemplo, tivemos 30 milhões de euros, distritos pelo Governo Regional, novamente para as sociedades de desenvolvimento. Deu para perceber as ideias gerais. E deixe-me só salientar uma situação aqui absolutamente importante, que é a transparência da governação. Repare, não pode haver concursos públicos que não respeitem todas as normas destes concursos públicos, que, muitos concursos públicos, como sabemos, já estão, destinados a algumas entidades, e isso encarece muito a governação, encarece muito as obras que precisam ser feitas, e não há alteração desta situação se o PSD não for obrigado, a gerir a região de outra maneira, se a oposição não tiver a maioria. Muito obrigado, Mário Pereira. Falaremos, de outra questão que tem a ver com a questão económica, política de transportes. Mário Pereira, aqui também é um problema que tem a ver com aquilo que é a nossa economia, portanto, com a nossa atividade e com a nossa insularidade. Como é que se resolve este problema dos transportes?
A Madeira e o Porto Santo, no fundo, constituem um arquipélago na qual o transporte marítimo e o transporte aéreo é extremamente importante. Aliás, para a nossa economia, para o turismo, o transporte aéreo é absolutamente fundamental. A Madeira fez uma liberalização de uma forma errada. A liberalização dos transportes aéreos. Aliás, foi feita num clima político mau, porque tínhamos um governo na República do Partido Socialista... Eu peço que, em vez de fazer, digamos, historiar o processo, que vá diretamente às questões, às propostas concretas. Mas isto é importante. Porque depois perdemos tempo Isto é importante porque a solução está aí. Se não chegarmos à República e negociarmos, digamos, sem preconceitos, como fez os Açores, conseguiram uma proposta de liberalização dos transportes aéreos regulamentada, no sentido em que há tetos máximos para as tarifas, nomeadamente tarifas especiais para estudantes também, que permite com que as empresas, digamos, de transporte aéreo saibam ao que vão, mas também os cidadãos sabem quanto vão pagar. Situação completamente aleatória que existe neste momento. Repare, em relação aos transportes marítimos, a situação é absolutamente inconcebível, porque nós temos os transportes marítimos mais caros da Europa. Os Açores também arranjaram uma solução para apoiar os transportes marítimos que eu acho que foi extremamente inteligente, porque adjudicar, digamos, uma parte dos dinheiros da União Europeia, que a União Europeia prevê, de facto, apoiar dos transportes marítimos, que permitiu baixar os custos. Neste momento, os custos de transporte marítimos para os Açores é muito inferior à Madeira e conseguiu, de facto, dar uma ajuda à economia açoriana. Porquê é que nós não fazemos igual? O CDS tem apresentado algumas propostas neste sentido, que infelizmente não têm sido atendidas. Portanto, no fundo, é um bocadinho copiar aquilo que já existe e que tem os méritos que tem e que seria útil do seu ponto de vista. Não há mal nenhum. Para a Madeira. Não há mal nenhum. Deixe-me concluir. Não há mal nenhum em copiar os bons exemplos. Não há é que ter vergonha de fazer o que bom se faz nos outros sítios. Mário Pereira, relativamente aos centros de saúde, à rede que existe na região, é possível aqui obter-se algum ganho, eventualmente encerrando alguns? Digo-lhe claramente que essa questão não se coloca. Porque o problema do Serviço Regional de Saúde não é haver mais ou menos centros de saúde. Um doente, quando entra numa porta de um centro de saúde, o que é que quer? Não quer, provavelmente, mais centros de saúde ou menos centros de saúde. O que é que quer? Quer consultas médicas. Quer um bom serviço, acima de tudo. Quer cuidados de enfermagem, quer cuidados das restantes especialidades, quer quando o médico de Medicina Geral e Familiar o atender no centro de saúde e pedir um exame, que esse exame seja feito. Neste momento há 22 mil madeirenses que esperam por exames. Isto é inédito, isto nunca aconteceu. O Serviço Regional de Saúde, tal como foi delineado pelo Dr. Menélio Mendonça há 30 anos atrás, foi bem estruturado. Mas, entretanto, serviu um conjunto de maquiagens, mas nunca verdadeiramente se modernizou. E, obviamente, os madeirenses sabem, até porque o CDS tem, obviamente, muito trabalho feito nesta área, que se houver responsabilidades do CDS, vai haver alterações no Serviço Regional de Saúde. Vai haver alterações profundas, porque o Serviço Regional de Saúde precisa ser modernizado. O Serviço Regional de Saúde, ao longo dos últimos anos, sofreu dois problemas. Modernizar o sistema não é racionalizar aquilo que existe e tentar rentabilizá-lo da melhor forma. Lá está, na prestação, tendo em conta a prestação de um melhor serviço às populações. Que pode passar, inevitavelmente, por exemplo, o encerramento de algumas unidades em detrimento do abastecimento de outras. É a questão, não sei se o problema não é esse. O problema não são as instalações. O problema é a forma e os meios que são dados aos profissionais para trabalhar. É, no fundo, o acesso aos cuidados de saúde. Repare, há aqui uma situação absolutamente inadmissível. Há 17 mil madeirenses à espera de cirurgia. 17.400. 17.400, uma proposta do CDS colocada há cerca de 6 meses. Repare, isto não faz sentido nenhum. Nós temos que arranjar a solução e, obviamente, uma das medidas que o futuro governo terá que tomar, obviamente, é criar um sistema tipo cheque-cirurgia, tal como existe no continente, em que quem precisar da cirurgia, ao fim do mês, 2 meses, 3 meses, tal como existe no continente, tenha acesso, seja onde for, à sua cirurgia. E aí, portanto, uma parceria eventualmente com o privado, aqui uma maior interligação entre o setor privado. O próprio Serviço Público de Saúde tem condições para produzir mais. Repare, eu dou um exemplo que para mim é um exemplo absolutamente gritante. O serviço de anestesia sofreu um conjunto de problemas. Os profissionais trabalham, de facto, sob pressão. O serviço de anestesia é absolutamente fundamental para combater as listas de espera. Portanto, sem anestesia não há cirurgias. É um exemplo claro de como os profissionais têm que ser apoiados por uma futura administração no sentido de aumentar a produtividade, porque eu estou convencido que uma gestão diferente
dentro do Serviço Regional de Saúde, o próprio Serviço Público, dentro de portas, consegue oferecer mais à população. Muito obrigado, Mário Pereira. Por hoje é tudo, é o ponto final neste Regionais 2015. Voltaremos de hoje a 8 dias com outros protagonistas, com outros representantes de forças políticas candidatas às eleições de 29 de março. Boa noite, fique bem.